Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Um Livro por Semana e hoje eu quero comentar com você um conto que eu li, né, do Edgar Allan Poe. Na verdade, eu li recentemente o conto O Gato Preto, que é um clássico de Edgar Allan Poe e inclusive já tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre esse conto. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você queira dar uma olhada lá nos nossos comentários. Mas eu queria comentar sobre esse conto aqui que eu li. Inclusive eu li nesse livro aqui, né? É, Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Mas esse conto você pode encontrar em outros livros, talvez encontre até na internet. Um enterro prematuro, olha só. É bem interessante a forma como Edgar Allan Poe ele escreve esse conto, porque eu acho que é um autor que ele traz, nesse conto, ele traz uma ideia muito boa, assim, sobre a angústia, na verdade, que um ser humano poderia sentir caso ele fosse enterrado antes da hora. Olha só, inclusive ele chega a dizer nesse conto que é o pior medo do ser humano, é o maior medo do ser humano é justamente ele ser enterrado vivo, né? Ele ser enterrado vivo deve ser uma coisa completamente agoniante, agoniante. Você já imaginou, por exemplo, você se acordar e você perceber que você está dentro de um caixão enterrado e você não tem como sair dali, você vai morrer asfixiado. Então, assim, ele vai falando nesse conto, inclusive eu vou até pesquisar sobre isso, ele vai trazendo algumas histórias que teriam acontecido. A forma como Edgar Allan Poe conta nesse relato, nesse conto, a forma como ele traz, me parece muito que essas histórias são verdadeiras, sabe? Que alguns erros teriam acontecido ali, alguns erros teriam acontecido, que pessoas não necessariamente estariam mortas, mas foram confundidas com mortas, e elas teriam sido enterradas vivas. Eu vou pesquisar se essas histórias realmente aconteceram, porque fica muito parecendo que ele está falando sobre histórias reais, né? Ele está trazendo ali, apesar do conto dele ser uma ficção, mas ele estaria trazendo elementos ali reais que realmente aconteceram. Inclusive, se você já leu esse conto, você teve essa mesma impressão que eu, ou se você tem essa informação, comenta aí abaixo, porque é uma dúvida que eu tenho, né? Aquelas histórias que são contadas ali logo no início, elas realmente aconteceram ou não? Ficou muito parecendo para mim que aconteceram mesmo, sabe? Como se ele estivesse meio que misturando ali a ficção com alguns fatos reais, até para trazer uma confusão ali para o leitor. Não sei se a ideia dele foi essa. Se foi essa, realmente ele conseguiu fazer isso comigo. Mas eu achei impressionante assim como o Edgar Allan Poe ele consegue ter essa percepção do quão agoniante seria para uma pessoa se ela fosse enterrada viva. E tem um trecho desse conto que ele chega hipoteticamente ali, a relatar o que aconteceria com essa pessoa, né? Então até ele fala sobre aspectos como o cheiro da terra, por exemplo, que invadiria as narinas do ser humano que estaria enterrado vivo, ele escutando possivelmente ali vozes de pessoas que estariam andando por cima dele, mas essas pessoas não escutariam a pessoa que foi enterrada, então isso seria completamente agoniante e amedrontador. E, enfim, é um conto bastante interessante. Eu acho que vale a pena ler. Os fãs de terror precisam ler esse conto, porque é um conto que vale a pena muito, assim, sabe? Eu fiquei impressionado com a forma que Edgar Allan Poe, apesar de não ser enterrado vivo, mas a forma como ele conseguiu entender o que seria, porventura, o drama vivenciado por quem já foi enterrado vivo. E é completamente agoniante, tanto para a pessoa que é enterrada, como para a pessoa que desenterra, né? Se em algum momento ela conseguir desenterrar, tiver que desenterrar o corpo e perceber que a ossada, na verdade, ela tem uma estrutura como se a pessoa tivesse se mexido no caixão, isso deve ser completamente traumático para quem participa desses eventos aí. Então, definitivamente é um conto que eu acho que todo mundo deveria ler. Obviamente, eu não vou contar o final desse conto, né? Mas eu acho que o relato ele fala muito sobre essa questão também de ansiedade, né? Naquele período, o cidadão ele tinha um problema, que se eu não me engano é catalepsia, e ele vivia com aquele terror, a possibilidade de ser confundido com um morto e de ser enterrado vivo, né? Então você imagina naquele período lá que o Edgar Allan Poe escreveu esse relato,
esse conto, que não existiam, por exemplo, mecanismos, né, dentro da medicina legal. Ah, como é que as pessoas identificavam se a pessoa realmente morreu ou não? Porque a catalepsia ela pode ser confundida com a morte, mas depois a pessoa acorda, né? Então o ser humano que teria catalepsia naquele período ali ficaria completamente amedrontado e a história conta muito como é que seria ali o terror vivenciado por quem sofria desse mal. Então, enfim, é um conto que eu achei bastante interessante. Ele traz elementos que eu considerei como reais e eu acho que isso trouxe para mim a ideia de que a história é, teria ali se tornado muito mais envolvente, né? Eu consegui me colocar, me conectar com o personagem, a história é contada na primeira pessoa, então eu consegui me conectar com essa personagem e para mim foi aterrorizante em alguns momentos desse conto aí, porque eu me vi dentro do caixão tendo que lutar pela minha vida. Isso aí o Edgar Allan Poe consegue fazer com uma certa maestria, já tinha feito isso em outros contos e nesse ele não foi diferente, tá? Então eu espero que você pesquise esse conto, que você tenha essa experiência que eu tive, que você leia esse conto, porque realmente esses contos do Edgar Allan Poe eles trazem para a gente a percepção do porquê que ele realmente foi um escritor tão relevante para a sua época e inclusive na época de hoje, porque as editoras elas insistem em não permitir que esses contos caiam no esquecimento do ser humano. Um forte abraço, eu te aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.